dia, boa tarde, depende de onde você está, porque agora a gente já não sabe mais, tem muita gente de vários lugares, aqui de Portugal, do Brasil, de outros países também. Bom, estamos aqui no nosso meetup do Agile Connect de maio. Então vamos lá, vamos embora. Bora, vamos falar? Vamos. Business Agility Fast Track, né? O caminho rápido, o caminho curto, o atalho para agilidade de negócio. Seu negócio adaptável dinamicamente, esse é o nosso tema. E aí eu queria apresentar a agilidade num contexto um pouco diferente do que o André comentou ali. Ele estava falando bastante de uma visão de agilidade muito próxima aos times de entregas. E eu estou querendo falar de agilidade de negócio. Eu vou tentar conceituar essas coisas, tá? Para me apresentar, antes de falar do assunto aqui, o meu nome é Fabrício Laguna, meu e-mail está aqui, entre em contato comigo, fiquem à vontade. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento chamada Gigante Consultoria, e a maior parte do tempo eu passo prestando serviço a outras empresas de consultoria em 3 temas, que é desenvolvimento de sistemas, e aí metodologias, desenvolvimento de sistemas, gerenciamento de projetos, e o tema que eu estou mais envolvido é análise de negócios. Eu, inclusive, sou presidente do capítulo Brasil do IIBA, ou International Institute of Business Analysis. Esse é um instituto que tem um guia, definiram um guia, um corpo de conhecimento para análise de negócio, que é esse guia aqui, chama BABOC. Parece, para quem conhece o PMI, o PMBOK, né, que é o gerenciamento de projetos, o BABOC é de Business Analysis ou análise de negócios. Eu estou sabendo, pelo pessoal do IIBA Internacional, que aí em Portugal estão tentando montar um capítulo português. Se alguém tiver interesse, quiser trabalhar, se gosta de análise de negócio, quer saber mais sobre isso e quiser ajudar nessa conexão, fala comigo, eu tento colocar em contato as pessoas aí para viabilizar. E a gente tem uma boa experiência já de tocar esse capítulo aqui no Brasil. Nós temos o capítulo é um escritório regional por trabalho voluntário, tá? Não ganha nada não, mas ganha um monte de trabalho, assim como a Dilson está trabalhando um monte aí para fazer esses meetings, né? Mas é muito legal, a gente gera uma comunidade de análise de negócio. E eu sou professor de análise de negócio e esses outros assuntos que eu citei, e eu tenho feito alguns vídeos que estão no YouTube, nesse canal Fabrício Laguna. Tem mais de uma centena de vídeos lá. São videoaulas muito curtas, de 5, 7 minutos, alguma coisa assim, que explica alguma técnica, algum conceito, algum conteúdo relacionado à análise de negócio, a projetos, a gerenciamento de projetos, a agilidade e esses temas que a gente está discutindo aqui. E já há um bom tempo eu tenho feito isso em português e eu estou agora tentando alcançar um público maior e comecei a montar os conteúdos em inglês, e aí eu criei esse outro site chamado The Brazilian BA, ou a lista de negócios brasileiro, e criei um canal no YouTube específico para conteúdo em inglês. No caso de vocês, o conteúdo em português está todo disponível lá e eu acho que vocês vão conseguir entender e assimilar. Então, uma apresentação rápida para a gente poder entrar no nosso tema, tá? Falar de agilidade. Eu vou voltar uns passos atrás para conceituar um pouco o que é agilidade de negócio, tá? E aí uma historinha que eu queria contar aconteceu com um amigo meu chamado Paulo, e o Paulo, na empresa dele, lá um amigo dele chegou que tinha comprado uma balança de bioimpedância. Não sei se vocês já viram isso, mas é uma balança muito invocada, tá? Você sobe em cima dela, essa balança de banheiro que você sobe em cima, tira o peso, mas ela não mede só o seu peso, ela mede um monte de coisa. Eu peguei até na internet aqui para ver o anúncio. Esse é um trechinho do anúncio. Tá? Essa balança, além de fazer a pesagem, calcula o percentual de gordura e água, metabolismo, massa óssea, massa muscular, utilize o aplicativo para monitorar as pesagens, conecte-se através do Bluetooth, tenha tudo isso na palma de sua mão. Então tem um aplicativo que você vai medindo e ele vai te falando como é que você está e você acompanha e gera os gráficos. E o André falou da importância de ter métricas para que a gente possa controlar o trabalho. O interessante aqui é que o Paulo estava meio gordinho. Tá? E aí o Paulo comprou essa balança e começou a medir todos os dias. E essa medição diária fez com que ele revesse os seus comportamentos. Muito bem explicado pelo André, foi muito legal, de poder olhar e tentar melhorar o fluxo. No caso dele ali, melhorar o resultado dele. O que aconteceu com o Paulo? Em 3 semanas ele perdeu 4 quilos. Óbvio que ele não perdeu 4 quilos por medir, tá? Medir, na verdade, não perde peso.
Aconteceu que medir mostrou para ele que ele estava acima do peso. Aí ele começou a fazer caminhadas, ele reduziu a quantidade de açúcar que ele estava comendo, parou de comer chupa-bala e algumas outras coisas, e foi vendo o resultado e foi aprimorando. Por que eu estou falando disso? Porque isso aqui tem tudo a ver com agilidade. Essa nossa disposição a medir todos os dias e mudar, e alterar. E aí, muito legal o Kanban como forma de alteração. Eu estou trazendo essa visão para tentar conceituar agilidade e falar um pouquinho o que é agilidade. Desculpa se isso for muito básico, mas eu acho importante, tá? Voltar uns passos atrás e a gente refletir sobre essas coisas. E depois a gente vai mais adiante com assuntos um pouco mais elaborados. Agilidade, vou começar com o que não é? Agilidade não é desenvolvimento de software. Quando a gente fala do Manifesto Ágil, que nasceu lá em 2001, que é famoso, dos autores lá, a gente valoriza mais isso do que aquilo. Aquilo era um manifesto ágil para desenvolvimento de software. E nasceu dentro das pessoas que estavam desenvolvendo software uma necessidade de mudar, de ser mais ágil. Mas a agilidade vai muito além disso, tá? Agilidade também não é uma metodologia. Uma metodologia é um passo a passo de como fazer as coisas. O André até apresentou lá um livro que é um método para fazer. Ele falou, ainda não é uma metodologia, mas é um método. A agilidade também não é isso, tá? Embora existam métodos e metodologias capazes de aumentar a nossa agilidade, mas o método não é agilidade. Agilidade também não é um framework. Quando a gente fala do Scrum, do XP, do Kanban e pensa em frameworks de agilidade, a agilidade não é o framework. O framework é alguma maneira, alguma estrutura organizada de conceitos e técnicas capazes de te tornar mais ágil. Mas o framework não é agilidade. A agilidade também não é um mindset ou uma mentalidade. E aí alguns talvez fiquem chateados comigo, tá? Porque as pessoas falam, mas agilidade é uma maneira de pensar. Existe uma mentalidade que te torna mais ágil. E isso é verdade, eu não discuto. A gente, inclusive, chama isso de mindset ágil. Tá? É a maneira de pensar, como o Paulo fez ali, de tentar ir aprendendo e tentar revendo os seus passos e mudando. Mas agilidade não é isso. Agilidade tem mais a ver com uma habilidade. É isso. Quando eu falo que alguém tem agilidade, esse cara tem uma habilidade. Esse aqui vocês conhecem, eu pus aí em homenagem aos amigos portugueses aí. É um gajo muito ágil. Né? E o que é a agilidade dentro do contexto do esporte? E os esportistas precisam de agilidade como habilidade fundamental do seu trabalho. É essa capacidade de perceber e reagir com velocidade. Perceber o que está acontecendo e reagir. Se você está tentando marcar o outro jogador e o jogador, você percebe que ele vai chutar a bola, você põe o pé antes. Então, perceber o que vai fazer e reagir rapidamente. Se eu perceber que o goleiro vai para um lado, eu chuto do outro. Isso é a agilidade e ela existe no esporte e ela foi trazida para o desenvolvimento de software através de uma série de práticas que a gente está vendo, Kanban, inclusive, uma delas aí. Mas ela é muito ampla. Outro dia alguém estava falando, quando é que começou a agilidade? Né? Estava essa discussão no grupinho de WhatsApp aqui, né? Ah, começou com o Manifesto Ágil. Não, já tem antes. O Manifesto Ágil é de 2001, já tem muita coisa antes, porque tinha ali o desenvolvimento, não sei o quê, tinha essa técnica. Eu acho que a agilidade começou no Big Bang, tá? Com os planetas explodindo assim, ó, e o mundo se transformando. Sempre que existiu mudança, existiu agilidade como esse termo. Tá? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Eu não sei se vai funcionar. Eu gosto de ter alguma interação e eu sei que nesse modelo aqui é um pouco difícil. O modelo, se fosse presencialmente, era mais fácil. Deixa eu ver como é que eu ligo o meu chat aqui. Eu consigo ou não? Exercício de agilidade é o seguinte, vocês vão ter que participar, tá? E aí agora é a hora que eu tiro vocês do WhatsApp. Vocês vão colocar umas palavras e eu vou começar uma história. Que era uma vez, eu vou começar uma história e vocês vão colocar. E eu vou tentar ser ágil, não sei se eu vou conseguir, vou tentar fazer o melhor possível, tá? Para encaixar as palavras que vocês colocarem aí no chat dentro da história que eu vou estar contando, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Estou vendo o chat. Beleza. A filhinha da Edilson pode participar também, mas ela vai ter que digitar. Você digita por ela aí, tá, Edilson? Vamos lá. E aí, fica com vocês. Era uma vez um jovem rapaz que morava em Lisboa. Gostava muito de jogar bola, mas o que ele queria mesmo ser era um lobo do mar. Ele queria navegar
pelos caminhos, ele gostaria de ir para a Espanha, ele gostaria de ir para Granada, ele gostaria de ir para Portugal, ir para o Novo Mundo, conhecer o Novo Mundo. O nome desse rapaz era Pero Vaz, né? E o Pero, quando tentava viajar, ele pensou, será que eu vou viajar de avião? Será que eu vou viajar de barco? Mas o ideal para ele seria viajar pela internet, conhecer novos países, conhecer o Brasil, né? Mas para fazer isso, ele precisaria de um alvará que ele teria que conseguir na delegacia com o delegado para ter direito de viajar, certo? E aí ele foi até a delegacia e, para agradar o delegado, que era um cara gourmet, ele preparou umas delícias, uns quitutes e foi levando, mas no meio do caminho ele foi interrompido por causa da Covid-19. As pessoas não podem mais trafegar, né? Ele sabia que o delegado estava com fome, os quitutes que ele preparou eram os quitutes preferidos do delegado. Ele já pensou o que a vozinha do delegado gostava de fazer, aquelas sobremesas especiais. Com isso ele preparou uns cookies, uns bolinhos para levar, mas o pessoal não deixava ele ir por causa da tal da Covid-19. Por sorte, no meio do caminho, ele soube que foi criado, para resolver esse problema, uma vacina, né? E ele falou, eu vou com tudo, vou lá para a delegacia e não vou levar só os quitutes, mas vou levar também a vacina. Subiu no seu cavalo e falou, Gors, vamos nessa! E saiu a cavalgar pela delegacia. No meio do caminho deu fome, ele foi cavalgando, foi comendo, foi planejando a viagem, tudo multitasking, fazendo ao mesmo tempo, né? E aí, quando ele chegou na delegacia, eis que ele esbarra não com o delegado, mas com a Peppa Pig, que é aquela porquinha bonitinha que aparece nos desenhos da televisão. E ele falou, Peppa Pig, eu trouxe para o delegado um Kanban, quer dizer, um cartão de recomendações aqui, com várias coisas que eu gostaria que fossem feitas, para que eu pudesse viabilizar a minha viagem. A Peppa Pig falou, não, mas isso daí, quem é responsável sou eu, né? Porque aqui, ó, o delegado aqui, ele é bicho pequeno, tá? Se ele é um cachorrinho, eu sou um dinossauro, falou a Peppa Pig. Aqui quem manda sou eu, né? Então, para que ele pudesse fazer a viagem, ele deu uns quitutes para Peppa Pig, né? E aí com isso a Peppa liberou o alvará para que ele pudesse navegar por outros caminhos e conhecer um novo mundo da transformação digital. E eu vou parar por aqui. Valeu ou não? Deu para ser mais ou menos? Não vou estender muito, mas foi obrigado aí, pessoal, né? Conheceu as Ilhas Maldivas, conheceu vários lugares, muito bom, valeu, obrigado. A gente se divertiu um pouquinho. A ideia aqui, o que eu quero mostrar com esse exemplo, é que nós estamos falando de agilidade e eu não estou falando de desenvolvimento de software, eu não estou falando de mindset, eu não estou falando de técnica, eu estou falando de habilidade. Estou desenvolvendo a minha habilidade de ser ágil, de perceber o que está acontecendo e responder rapidamente. Isso é que nós estamos falando de agilidade. Deixa eu um pouquinho adiante aqui. Quando a gente fala em transformação ágil dentro das organizações, o que a gente está tentando fazer é com que as organizações absorvam essa capacidade, essa habilidade de agilidade na sua forma de trabalhar. Eu trouxe 2 livros de referência aqui, e interessante que os 2 tratam de agilidade em diferentes níveis ou em diferentes horizontes de maneiras muito semelhantes. Um é o Agile Extension. Lembra que eu comentei do Babok, do Guia Babok aqui? O Agile Extension é um livro que é uma extensão ao Babok para análise de negócio, mas em contexto ou em contexto ágil. O outro é um livro de um austríaco chamado Klaus Leopold, e ele fala de repensando o ágil. E eu queria repensar um pouquinho o ágil com vocês. Eu vou começar com a visão do Babok aqui, né? Da extensão ágil do Babok. O Babok diz que o ágil dentro de uma organização pode ser visto por diferentes horizontes. Imagina que você está olhando o seu horizonte, mas o seu horizonte alcança até a casa onde você está olhando, ali onde tem as pessoas trabalhando, tá? Nesse horizonte, o IIBA chama isso de horizonte da entrega. Ele deveria responder a pergunta, o que a equipe do projeto deve fazer?
Temos o suficiente para entregar? Quando eu estou lá na frente do meu Kanban e eu estou olhando para um quadrinho ali, e estou falando, tem um impedimento essa tarefa aqui. Qual é que é o impedimento? Como é que a gente pode resolver? O que está faltando? Você precisa de ajuda? Não sei o quê? Nós estamos no horizonte da entrega. Eu estou trabalhando em tentar transformar aquele cartãozinho em alguma entrega que gere valor para o cliente. E eu estou falando do foco na equipe. E se nesse nível, nesse horizonte do planejamento, eu tenho que ter loops muito rápidos. O André apresentou, falou assim, ó, a gente pode fazer uma daily meeting aqui para discutir na frente do Kanban e discutir. Todo dia nós estamos colocando e fazendo. E aí eu aprendo muito rápido. Aprendo no seguinte, igual o Paulo, que sobe na balança todo dia de manhã para ver o peso dele. A gente todo dia senta na frente do Kanban ou na frente do meu plano de Scrum, faço a daily meeting, pode ser com a técnica que você queira, mas eu estou nesse horizonte da entrega. O IIBA coloca que existe um horizonte um pouco mais longe, ou seja, se você conseguir olhar um pouco mais longe, você vai olhar não para o horizonte da entrega, daqueles cartãozinhos, mas o horizonte que eles chamam de horizonte da iniciativa. A iniciativa é um problema maior que junta várias entregas. Então, se eu tenho um projeto poderia ser uma iniciativa, esse horizonte deveria responder as perguntas: quais resultados a iniciativa deve gerar? Você está construindo um produto novo, você está criando alguma coisa, fazendo uma melhoria. O que o produto deve fazer? Olhar qual é o valor de negócio que eu quero colocar. Uma iniciativa vai gerar várias entregas, é isso que a gente espera. E aqui eu deveria também ter ciclos de feedback, mas provavelmente eles são um pouco maiores do que o da entrega. Eu não vou fazer ciclos de feedback todo dia, talvez a cada 2 semanas, e aí você tem, no caso do Scrum, eles têm os time frames ali, ou no caso do Kanban, talvez, e aí depois a gente comenta um pouquinho mais, tá? O Kanban, talvez seriam reuniões semanais ou quinzenais, talvez até mensal, e aí vai depender muito da sua empresa, tá? Se eu abrir um pouco mais o horizonte, aí o IIBA apresenta o que eles chamam de horizonte da estratégia. O horizonte da estratégia é mais longo. Ele não está olhando para uma iniciativa, ele está olhando para um negócio como um todo. Para onde vai a nossa empresa? Tem várias iniciativas que a gente quer fazer. A gente quer comprar um prédio novo, a gente quer lançar um novo produto, a gente precisa contratar pessoas, mas os nossos recursos são limitados. Não dá para fazer tudo o que a gente sonha. Então, onde é que nós vamos investir o nosso dinheiro? E aí nós vamos ter aquelas discussões muito fortes de para onde vai o dinheiro. E aqui eu também vou ter que fazer isso em ciclos, mas provavelmente serão ciclos um pouco mais longos. São os ciclos de priorização de iniciativas, o ciclo da discussão do portfólio da organização. Em algumas organizações, esse ciclo acontece, sei lá, a cada 3 meses, a cada 4 meses. Tem organização que faz isso uma vez ao ano. Quanto mais curto, sempre melhor, tá? Mas eu não consigo, na verdade, planejar grandes investimentos todo dia, porque senão eu não tenho norte. Então, a ideia é, lá no horizonte da entrega, é muito rapidinho, a gente aprende rápido a iniciativa, tem loops um pouco mais lentos, e o da estratégia é um pouco mais lento, e o da estratégia não está discutindo a entrega, ele está discutindo para onde vai o nosso negócio, qual é a nossa estratégia. Quando eu estou falando de agilidade de negócios, eu estou discutindo muito mais o horizonte da estratégia do que o horizonte da entrega. Esse livrinho vale muito a pena para quem tiver interesse em consultar. Ele faz um negócio muito legal, que ele pega as práticas ágeis e encaixa que tipos de práticas e técnicas são interessantes para cada um desses horizontes. Se eu estou no horizonte da entrega, que tipo de práticas podem me ser úteis? Se eu estou no horizonte da iniciativa, que tipo de práticas pode ser? E no horizonte da estratégia. E aí pode nos ajudar, ou ajudar vocês a se guiarem para isso aí, inclusive para começar a se encaixar, onde é que eu estou dentro da minha organização, em que horizonte eu trabalho. Klaus Leopold é um austríaco que escreveu esse livro sobre repensando o ágil. Por que times ágeis não necessariamente levam a agilidade de negócio? Ele é um pouco crítico com relação a isso, mas o mais interessante é que o Klaus Leopold acabou criando uma metáfora muito semelhante a do Agile Extension do IIBA, sem conhecê-la. Depois eu entrei em contato com o Klaus Leopold. Falei, você se baseou naquele lá? Ele falou, não, eu nunca tinha visto. Né? Eu entrei em contato com o pessoal do IIBA e falei assim, o Klaus Leopold fez um livro parecido. Vocês se basearam na dele? Não, a gente também nunca tinha visto. Né? Então, deixa eu mostrar para vocês. O Klaus Leopold ele usa uma metáfora que ele chama de níveis de voo. Imagina que você está voando com o seu avião, mas você está baixinho, num ponto onde você consegue ver as pessoas. Tá?
E esse é o nível 1, o foco é otimizar trabalho local, fazer com que o time trabalhe da forma certa e no ritmo certo. E aqui um negócio interessante. O Klaus Leopold é um cara do Kanban. Ele tem vários outros livros sobre Kanban. E aí, quando ele fala no ritmo certo, o WIP vem na cabeça, assim, na hora, né? Pô, o cara tá pensando no work in progress, o progresso de WIP, e o ritmo de trabalho, definir ritmo e tal. E aí ele tá olhando no nível 1, que ele chama de otimizar o trabalho local, como é que eu faço com que as pessoas trabalhem no ritmo certo. No nível 2, eu subi o meu aviãozinho um pouquinho mais, tá? Quando eu subo o aviãozinho, eu não vejo só pessoas. Imagina que o meu avião está um pouco mais alto, eu vejo prédios. Né? Ou dentro da minha empresa, eu vejo equipes trabalhando. Né? E aí o foco no nível 2 é otimizar a cadeia de valor. Fazer com que... Porque muitas vezes o pessoal está trabalhando ali doidado, rapidão, tal, mas a cadeia não está estruturada, o processo não está bem mapeado. Fazer com que o time certo trabalhe na coisa certa e no momento certo. O foco é como é que eu faço para a minha organização ser mais ágil, ajustando as cadeias de valor, ajustando os mapas e fazendo, inclusive, que o trabalho flua dentro da organização, passando pelas várias equipes, porque por mais que a gente queira ter uma equipe autônoma que faz tudo sozinha, a gente sabe que é muito difícil, principalmente em organizações maiores. No nível 3, o que seria lá, por aí, o nível da estratégia, o Klaus Leopold falou assim, ó, aqui ó, não estou nem olhando mais prédios, eu estou vendo cidades. Eu estou vendo alguma coisa mais ampla, continentes, país. Talvez o nível 3 aqui possa ser até nem um avião, mas é um satélite, tá? Olhando lá do alto, assim, fazer com que a empresa invista nos projetos e produtos certos. Como é que a empresa, do ponto de vista da estratégia, vai falar assim, ó, nós precisamos ser mais ágil, nós precisamos investir e colocar o nosso dinheiro na coisa correta. Quando eu estou falando em agilidade de negócio, eu estou mais voltado ao nível 3 do nível de voo do Klaus Leopold ou mais ao horizonte da estratégia. Então, o que é agilidade de negócios? Tem várias definições por aí. Eu peguei a da Jaya Alliance, que me parece bastante simples e fácil de entender, e ela está bem alinhada a esse discurso que eu estou colocando. Agilidade de negócio é a habilidade, lembra que agilidade é uma habilidade. Habilidade de uma organização. Não estou falando de uma equipe, não estou falando de uma cadeia de valor, estou falando da organização, da empresa como um todo, de perceber mudanças, sejam elas internas ou externamente, e reagir de maneira adequada para entregar valor aos seus clientes. Perceber mudanças e reagir, só que do ponto de vista da organização. Muito bem, vamos adiante. Como é que eu faço para aumentar a agilidade de negócio? Eu quero que a minha organização consiga perceber mudança e reagir rapidamente. Tem um caminho aqui, ó, eu já apontei ali, eu chamei de Fast Track, tá? Esse caminho que eu estou chamando de Fast Track é um caminho rápido, é um atalho. Não necessariamente eu preciso seguir pelos outros. Não é que os outros sejam ruins, não, mas o Fast Track é mais rápido. Seja para o caminho mais comum, que a gente ouve com mais frequência, tem ali um outro caminho do pessoal na frente do Kanban, inclusive ali. Né? Seja por aquele ou pelo Fast Track, tem alguns pré-requisitos que são fundamentais para ter agilidade de negócio. Tá? O primeiro é foco em valor para o cliente. A minha organização tem que trabalhar não com foco no seu umbigo, mas no valor para o cliente. O que é que o meu cliente quer, quem é ele, o que ele precisa. Existe um modelo chamado Domínios da Agilidade de Negócio, foi criado por um Instituto de Agilidade de Negócio, chamado Business Agility Institute. Eu não vou apresentar todos os trechinhos, mas é interessante deixar como referência, tem o linkzinho ali, o businessagility.institute. E dentro da agilidade de negócio, eles separam vários domínios e tem várias métricas, inclusive, e recomendações para cada coisa. O que eu queria só chamar a atenção é que no meio disso tudo, o foco central é o cliente. Se você quer ter uma organização com agilidade de negócio, o seu foco tem que estar no cliente, na jornada do cliente, nos benefícios para o cliente, o que é que o meu cliente precisa, quer e como é que eu vou trazer benefício para ele. Isso é ponto passivo para qualquer abordagem. Tá? Segundo, uma mentalidade, lembra que eu falei que a agilidade não é uma mentalidade, mas precisa ter uma mentalidade de aprendizado contínuo por experimentação. Isso não é novidade, vem lá do Deming, quando ele criou o PDCA, o ciclo PDCA, o ciclo Plan, Do, Check, Act, que tem várias outras versões com mais ou menos etapas ali, mas a ideia é, eu aprendo em ciclos. Eu faço, eu aprendo, eu vejo que está ruim, e aí eu meço, como o André falou muito bem, eu tenho que ter indicadores para medir, vou aprendendo e vou ajustando.
Esse tipo de mentalidade tem que estar na organização, senão ela não vai conseguir agilidade. Vamos aqui, ó, no caminho mais comum para a agilidade de negócio, que é o que o pessoal tem feito com pequenos times multidisciplinares e autônomos. É difícil para uma empresa ser ágil, perceber e reagir. Lembra? A agilidade de negócio. Perceber o que está acontecendo e reagir rapidamente. Se a empresa depende que o presidente tome as decisões, puxa vida, até que as informações sejam compiladas, geradas em indicadores, leva para o presidente toma a decisão, desce tudo na cadeia de comando. São 6 meses para uma mudança acontecer. Então, como é que as empresas têm se organizado? A gente tem criado equipes que têm essa capacidade de perceber rapidamente e tomar decisões. Quando eu crio uma equipe focada e falo assim, ó, eu tenho uma equipe focada em um produto, esse produto é de vocês, e aqui dentro dessa equipe, vocês não dependem de uma cadeia de decisões ou de vários outros grupos, porque dentro dessa equipe eu tenho pessoas de negócio, eu tenho caras de entrega, pessoas de TI, pessoas de marketing, pessoas com múltiplas competências capazes de entender o que está acontecendo e tomar decisões rapidamente, e eu não vou cobrar vocês pelas entregas, eu vou cobrar vocês por resultado. O nosso acordo é que vocês vão fazer resultado de negócio. Pensa em vendas, lucro, aumento de clientes, market share, vão criar medidas de negócio, é isso que eu cobro dessa equipe. E aí eu dou para eles autonomia. Esse é o caminho que a gente ouve mais. A maior parte dos métodos e dos caminhos estão voltados nessa abordagem. E ela é bastante difícil para empresas muito grandes, ela é bastante difícil para empresas muito tradicionais, com uma cadeia de comando e controle muito estruturada, onde as pessoas não querem abrir mão dos seus poderes. Tá? E aí vem aqui a segunda abordagem, que eu estou chamando de fast track. Tá? A abordagem do fast track é um comportamento de negócio configurável. Pensa que eu quero mudar a maneira como o meu negócio se comporta. E para mudar, eu não vou chamar uma equipe e desenvolver um novo software, eu não vou construir um novo produto. Eu vou pegar o produto que eu tenho, vou lá e mudo um botão, altero o fluxo, mexo em alguma configuração. Pensa que o meu negócio possa ser configuráveis, com regras políticas e processos configuráveis. E eu não preciso desenvolver um novo processo, desenvolver um novo aplicativo, desenvolver uma nova forma de trabalhar. Eu simplesmente configuro a forma. Isso é muito rápido. Óbvio que isso não vai estar disponível para todos os negócios, mas ele é rápido. Deixa eu tentar dar uma metáfora. Não sei se vocês viram esse filme aqui, o Sully, é um filme com Tom Hanks, onde ele pousa um avião no meio do Rio Hudson, o milagre do Rio Hudson. O que aconteceu nessa história? Estou dando ela como exemplo de agilidade. O Sully estava lá pilotando avião e aí entrou uns pássaros na turbina. Essa história é real, tá? Então aconteceu. O filme é muito bacana também para quem quiser assistir. Entraram os pássaros na turbina e a turbina explodiu. Ele estava em cima de Nova York e aí ele precisava tomar decisões do que fazer. E aí o que ele fez foi pousar o avião no meio do Rio Hudson. Eu estou dando muito spoiler porque isso aí foi notícia, inclusive é o tema do filme. Então, e aí durante o filme vão discutir um pouco desse momento dele ter tomado essa decisão e a agilidade que ele teve que ter para conseguir rapidamente observar as situações, tomar a decisão mais acertada e fazer isso. Queria fazer aqui uma metáfora do avião no contexto de negócio. Tá? Se eu estou falando de agilidade, pensa lá no Tom Hanks, lá no piloto. Na verdade, o nome do piloto eu não me lembro, que o Tom Hanks fez o papel dele. Né? Agilidade é perceber e reagir. Dentro do avião, o piloto de avião, para perceber, tem um painel enorme lá com vários indicadores. E ali naquele painel ele consegue ver a posição, combustível, velocidade, altura, vento, temperatura. Tem um monte de coisa que ele está medindo para que ele tome decisões. E como é que ele reage? No caso do piloto, ele tem aqueles... Eu não entendo muito de avião não, tá? Estou fazendo aqui só uma metáfora simples ali, no mesmo nível dos bichos do André lá, tá? Então, assim, ele acelera, move aquele troço para frente, move os flaps da asa, desce ou da cauda, desce o trem de pouso, sobe o trem de pouso. Ele tem uma série de controles onde ele muda o comportamento do avião.
ele não chama uma equipe e fala assim, constrói um avião novo para mim. Não é essa a situação. Até porque essa situação não... O nível de agilidade que ele permite não permite criar uma equipe multidisciplinar para resolver o problema dele. Ele precisa rapidamente reagir. Se eu pensar nisso como um gestor de negócios, como é que um gestor de negócio percebe o seu negócio? Ele também deveria ter lá um painel de indicadores que ele pudesse perceber as necessidades dos seus clientes, ou tentar entender isso, fazer pesquisas. Ele deveria ter um conjunto de indicadores-chave de desempenho, os KPIs, ou de entregas de valor, e conseguir saber se ele está satisfazendo a necessidade dos seus clientes a contento, e olhar também as tendências de mercado, para onde o mercado está indo, o que é que está surgindo. De alguma maneira, ele precisa conseguir captar essas necessidades e reagir. E como é que ele deveria reagir rapidamente? Revendo estratégias e políticas, adaptando regras de negócio, mudando o comportamento dos processos que ele já tem. Óbvio que dependendo do tipo de mudança, ele vai precisar reconstruir processos ou refazer. Mas se ele tiver processos configuráveis, ele vai conseguir reagir muito mais rapidamente. Vamos tentar dar alguns exemplos de como é que funciona a agilidade nesse nível da estratégia lá do satélite. Tá? Primeiro, vamos começar entendendo, quando eu falo de estratégia, o que eu estou falando. Tem vários modelos de estratégia. Eu vou seguir aqui um modelo chamado BMN, é um modelo da OMG, chamado BMN, é Business Modeling Notation. Modelo de... Não, BMN, está errado ali. BMN. Business Modeling, Motivation Modeling, modelo de motivação de negócios. Tá? Esse modelo, ele separa o que ele chama de fins. Fins é onde eu quero chegar. Tá? Imagina que eu quero subir lá, chegar lá no alto da montanha, esse é meu fim. E ali, dentro dos fins, eu vou declarar a visão do meu negócio. Eu quero ser a empresa de treinamento mais bem-sucedida, mais reconhecida. Eu quero ser um jogador de futebol mais premiado. Eu quero ganhar o campeonato. Aonde eu quero chegar. E essa visão, depois, ela é decomposta em metas e objetivos. Eu vejo a comunidade ágil, eu gosto muito de usar, para decompor a visão, as OKRs, né, os Objetivos e Key Results. Legal também, tá? Não é a mesma anotação que eu estou usando, mas você pode pensar nisso. Eu vou decompor em metas e objetivos. Esse é o fim, aonde eu quero chegar. Para chegar lá, eu defino os meios adequados para chegar lá. E aí eu defino a missão da minha organização. A missão, o pessoal mais ágil gosta de chamar de propósito. O que você faz? Puxa vida, se eu quero ser o instrutor mais reconhecido pelas pessoas ou faz o conteúdo mais fácil, a minha missão é fornecer treinamento sobre análise de negócios. Tá? E essa missão, eu vou definir como é que eu faço agora, vou decompor a missão em o que chama de cursos de ação, estratégias e táticas. E os cursos de ação, que é o que de fato eu vou fazer para alcançar a minha missão, eu vou decompor depois, faltou um aqui, vou decompor aqui, em diretivas, políticas e regras. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou usar a minha empresa como exemplo, tá? Decomposição da estratégia. Eu tenho uma meta aqui, que é aumentar o faturamento. Né? Então, eu preciso, na minha empresa, ganhar mais. O que está difícil com o Covid, está atrapalhando o meu aqui, acho que de muita gente. A minha tática para isso, então, vai ser promover a venda dos cursos online. Eu tenho cursos online e eu vou promover essas vendas. E como é que eu vou promover isso? A minha política. Política é o que a gente chama de uma diretiva não acionável. Dá desconto para os participantes dos eventos. Vocês estão participando de um evento aqui, do qual eu estou falando, vocês vão ganhar um desconto. Tá? A política é diferente da regra. Porque a política, se eu falar, implementa isso aí, você vai falar, mas peraí, quanto de desconto? Para qual evento? Do que você está falando? A regra entra nesse nível quase que operacional e automatizável. A minha regra é, um participante que assistiu a essa palestra tem 80% de desconto nos meus cursos online. A regra está valendo, inclusive. Tá? No final eu passo o código aí. Fiquem até o final que eu passo as dicas, tá? A regra está valendo. Um participante que assistiu essa palestra tem 80% de desconto nos meus cursos online. E você vê que eu fui quebrando, sabe? Eu não inventei essa regra do nada. Essa regra existe para atender uma política, que foi criada para atender uma tática. Essa tática está focada em alcançar uma meta, que é, no meu caso, aumentar o faturamento. Tudo bem.
Quando eu penso em processos e regras, o meu negócio tem um processo lá. Imagina que você foi lá no meu site, selecionou um curso, dentro do curso calculou-se a taxa de matrícula para você, e aí tem características suas específicas que afetam, por exemplo, você assistiu esse curso, isso afeta a taxa de matrícula, aí vai ser cobrada a inscrição, você pode registrar a matrícula. Quando eu falo em processo adaptável dinamicamente, é que eu poderia entrar lá no meu motorzinho do processo e mudar. Ah, não, antes aqui, agora eu quero obter informações do cliente. Ah, eu não quero cobrar pela inscrição, eu quero dar inscrição de graça. Então eu posso organizar ou adaptar o meu processo de maneira automática. E aí o pessoal do OutSystems que não me deixa mentir, que isso pode ser feito sem necessidade de novo desenvolvimento, mas com configuração. O meu processo pode ser visto como algo configurável. Assim como o meu processo, no caso ali, calcular a taxa de matrícula, isso depende de regras. As regras também deveriam ser configuráveis. Então, a minha regra aqui, ó, um participante que assistiu a essa palestra, eu coloquei amarelinho que ele assistiu a essa palestra, porque isso é algo configurável, poderia ser que assistiu outra palestra. Né? Tem 80% também é algo configurável na minha regra. Né? Eu poderia lá mudar para 70, 90, 55, né? Tem 80% de desconto nos cursos online de análise de negócios e requisitos. Tá? Esses dois cursos estão lá na plataforma Udemy, e aí quem assistiu essa palestra vai ter 80%. E para fazer essa implementação, eu não deveria ter que chamar um time ou construir alguma coisa nova, ou mexer em código-fonte. Eu deveria simplesmente configurar o meu negócio, porque isso é configurável. Poderia criar uma outra regra. Ali dentro do calcular a taxa de matrícula, criei essa também, tá? Um participante, aí não é só para quem assistiu essa palestra, para qualquer participante tem 100% de desconto no curso online de transformação digital. Realize sua transformação digital, está lá aberto esse curso. Mas se eu quiser mudar depois, pô, tá legal, eu posso começar a cobrar, eu vou lá e mudo, eu não vou dar para todo mundo, eu posso mexer. Configurar o negócio dinamicamente é mexer nessas coisinhas amarelas que eu estou colocando aqui, tá? Ir lá e adaptar. E o gestor de negócio não depende de uma equipe de desenvolvimento para fazer isso. Estou passando, e aí eu estou fazendo isso, tá? A minha transformação digital. O meu negócio de treinamento é um negócio originalmente analógico, tá? Eu vou nas empresas e dou aula lá, né? E aí eu estou fazendo a transformação digital. Estou criando agora cursos online. Quando eu falo de transformação digital, a definição que eu estou usando aqui para transformação digital é o uso de novas tecnologias para criar experiências incríveis ao cliente. Eu gostaria que os alunos, as pessoas que fossem fazer, tivessem uma experiência, puta que legal isso aqui, porque ele está usando tecnologias novas que estão à disposição. E aí vem a frase que eu queria deixar para vocês. O nível de agilidade do negócio, do meu negócio, de qualquer negócio, depende mais da arquitetura da plataforma do que da estrutura da equipe de transformação ágil. Se eu tenho uma equipe que está fazendo a minha transformação de negócio ágil aqui, ela precisa gerar uma plataforma onde eu consiga configurar depois esses preços, esses valores e essas coisas. E aí eu vou ser muito ágil, o meu negócio vai ser ágil, porque ele não depende mais da equipe. E esse é o desafio da equipe de transformação digital. É gerar coisas que sejam, de fato, muito ágeis. E aí eu vou aqui para a parte final aqui da minha explanação, que é uma nova definição que eu queria colocar para o que a gente ouve como requisito ágil. E eu gostaria que vocês se apoderassem dessa nova definição. Vamos falar, quando fala de requisito ágil, a gente procura aí na literatura, você vai procurar na internet, escreve requisito ágil, você vai ver um monte de curso, requisito ágil, tá? E nenhum deles está falando de requisito. Na verdade, o que ele está falando é de um conjunto de práticas. Normalmente, vai aparecer assim, ó, Agile Requirements e mais alguma palavra, Elicitation, Agile Requirements Specification, Agile Requirements Engineering. Quando a gente fala de requisito ágil, o que o pessoal pensa é num conjunto de recomendações e técnicas para projetos de desenvolvimento, normalmente software, mas pode ser de outros também, de produtos seguindo uma abordagem ágil. Eu até coloquei aqui um exemplozinho que é muito comum, né? Aqui eu criei ali uma historinha que era muito grande, era um elefante lá, quando eu colocou, que era um épico. Aí eu falei, não, vamos quebrar isso em coisas menores. Quebrei histórias de usuários, em cachorro, girafa, em cavalo, né? Então eu quebrei o elefante em coisas menores. E isso daqui eu vou armazenar ou manter dentro de um backlog, um grande balde de requisitos ali, onde todos as minhas histórias, épicos,
vão ser avaliadas, tentar entender um pouquinho melhor para que possa fazer um processo de priorização. E quando alguma coisa foi priorizada, falou, isso é o mais importante, vamos pegar isso para fazer, aí eu pego isso para fazer, ou arrasto no meu Kanban, jogo isso na próxima sprint, e aí ali dentro eu vou quebrar isso em critérios de aceite, vou definir. Esse tipo de técnicas que eu estou falando aqui são muito usadas dentro das abordagens ágeis, mas eu poderia usar numa abordagem tradicional, cascata também, tá? É que talvez tenham outras técnicas mais adequadas. Isso aqui, na verdade, quando eu estou falando de épicos, histórias, priorização, critério de aceite, eu não estou falando de um requisito ágil, eu estou falando de técnicas que me ajudam, ou recomendações, para projetos de desenvolvimento seguindo uma abordagem ágil. Não existe, até onde eu achei, nenhuma definição muito clara para o requisito ágil. Eu criei uma minha baseada no que eu chamo de senso comum. Então, o que é um requisito ágil hoje? Senso comum. Fui eu que defini essa daqui, alguém poderia me ajudar até a melhorá-la depois. Tá? O time de desenvolvimento deve ser capaz de mudar um requisito durante o projeto de desenvolvimento da solução para maximizar o valor entregue pelo projeto. Ou seja, quando eu estou falando em requisito ágil, é o seguinte, tudo bem, não precisa detalhar tudo agora, deixa para detalhar mais tarde, porque vai que a gente nem faça isso, a gente escolhe fazer outra coisa. E se o que você pensou não for a melhor forma, a gente pode mudar e te propor outra. Então, quando eu estou falando em ágil, a equipe que está cuidando do projeto, o time de desenvolvimento, tem que poder mudar as coisas muito rapidamente, até para ter aquele ciclo rápido de feedback. Quando eu estou falando nisso, ó, lembra dos horizontes? Né, do nível 1, 2, 3? Aqui eu estou no horizonte da entrega. Eu estou falando do projeto entregando. O time de desenvolvimento capaz de mudar um requisito. Esse tipo de definição, ela é útil, é interessante, mas ela está trabalhando no horizonte da entrega ali das equipes. A minha proposta de nova definição é um pouco diferente. Eu gostaria que todo projeto de transformação digital, eu sei que vários de vocês estão envolvidos com projetos de transformação digital, possam ser influenciados por isso que eu vou dizer aqui para vocês hoje. Tá? O meu requisito ágil é um requisito de fato, ele não é um conjunto de recomendações e técnicas, ele é um requisito a ser incluído em todo o projeto de transformação ágil. Você tem o seu projeto, pumba, bota ele lá no meio. E isso vai fazer com que vocês trabalhem de maneira diferente. Vamos à definição. Definição do requisito ágil do Fabrício Laguna. Deve ser possível reconfigurar o negócio dinamicamente para maximizar valor ao cliente. Você está fazendo um projeto de transformação ágil e eu estou te dando um requisito. Ah, você está fazendo? Tá. Você está criando um novo negócio, um novo processo, um aplicativo, um produto? Então, deve ser possível reconfigurar esse produto, esse processo, esse sistema dinamicamente. Dinamicamente significa sem necessidade de alguém ir lá e mexer em código. Alguém vai lá e configura no painel assim, tá? Para maximizar o valor para o cliente. Eu não estou falando com foco na equipe. É um requisito para o negócio. O negócio vai poder, depois da sua transformação ágil, reconfigurar o comportamento. Se ainda não ficou claro, vou dar um exemplo aqui. Tá? E o meu exemplo é a historinha final aqui para contar. É o negócio da Dona Maria. Vocês de Portugal provavelmente conhecem a Dona Maria. Essa é a Dona Maria II, foi rainha de Portugal. Ela, no caso, era filha do Dom Pedro I, aqui os meus colegas do Brasil. Tá? Dom Pedro I nosso. Dom Pedro IV em Portugal, foi rei de Portugal. Né? E aqui foi nosso imperador no Brasil. Dona Maria, inclusive, tinha raízes muito fortes com o Brasil. O que muitos não sabem é que a Dona Maria adorava cozinhar e ela fazia cookies. Tá? E a Dona Maria, com essa história do Covid-19, começou a procurar uma nova fonte de renda e ela resolveu fazer o seu processo de transformação digital. E a transformação digital da Dona Maria é justamente vender cookies online através de um aplicativo por celular para as pessoas poderem comprar. Tá? Os requisitos da Dona Maria foram os seguintes para o seu aplicativo lá. O aplicativo, ou o site dela, alguma coisa assim, tem que ter um cardápio para escolher o tipo de cookie, porque ela faz vários tipos de cookie, de chocolate, de macadâmia, de nozes e tal, e aí o pessoal vai poder escolher. Tem que ter um carrinho de compras para efetuar o pedido, a pessoa vai colocar os produtos que ela quer e as quantidades, tal, já vai ver o preço, não sei o quê, e ela tem que dar o destaque para o cookie de nozes, que é o cookie mais gostoso que a Dona Maria faz. Ela manda bem o cookie de nozes. E ela queria então que aparecesse lá uma promoção, destaque e tal, e ela queria que aparecesse. Tá? Esse é um projeto normal. O que eu estou colocando agora é um requisito a mais, e o meu requisito é o requisito ágil.
deve ser possível reconfigurar o negócio dinamicamente para maximizar valor para o cliente. Bem, a sua equipe é responsável pela transformação digital e recebeu esses requisitos, inclusive o requisito ágil. Quando você olha para esse requisito ágil, ele impacta todos os outros, tá? O cardápio para escolher o tipo de cookie tem que ser configurável dinamicamente. Ou seja, se a dona Maria quiser mudar, ela vai poder mudar. O carrinho de compras, configurável dinamicamente. E o destaque para o cookie de nozes, configurável dinamicamente. Em outras palavras, lá no aplicativo, a dona Maria tem que ter a possibilidade de alterar o preço dos produtos. Se ela quiser mudar preço, ela não precisa pedir para o desenvolvedor, vai lá e faz um código novo. Ela deveria ser capaz de cadastrar novos produtos dentro da prateleira. Ela faz bolos, faz saladas, faz uma série de outras coisas, independente do desenvolvimento. Se ela quiser dar destaque para o cookie de nós ou para outro cookie, criar promoções, ela mesma deve ser capaz de dinamicamente entrar e fazer essas alterações. Tá? E se ela quiser criar novos tipos de pagamento, por cartão, dinheiro, bitcoins, o que a dona Maria vier na mente ali, ela deve ser possível de cadastrar. E quem tem que suportar isso é a solução. E aí que vem o meu negócio e é o ponto que eu estou chamando a atenção. Se a solução for configurável dinamicamente, a dona Maria vai ter agilidade de negócios. Ela vai conseguir rapidamente mudar o comportamento do seu negócio de uma maneira que independente de uma equipe de desenvolvimento, de um projeto de desenvolvimento. Tá? Eu não estou falando que dá para a gente só trabalhar com isso. Tá? No fundo, quem faz a transformação ágil tem muito a ver com aquelas equipes multidisciplinares, com foco local. E essas equipes vão ter que trabalhar. O que eu estou colocando é, se a gente quer negócios ágeis de verdade, a gente precisa criar soluções com agilidade, soluções que sejam configuráveis. Tragam o requisito ágil para todos os projetos onde vocês atuam e como, se vocês estão trabalhando em desenvolvimento, apoderem esses requisitos. Se vocês são gestores, exijam o requisito ágil dos provedores de solução, que trabalhem em plataformas capazes de serem adaptáveis muito mais rápido. Isso é o Fast Track, tá? O atalho. O Fast Track não vai estar disponível para todos os caminhos. Não é que ele vai substituir os outros caminhos. Mas se a gente conseguir esse caminho de agilidade, vai ser muito mais rápido. Para terminar aqui, ó, aqueles 3 cursos que eu comentei estão aqui. Estão disponíveis na plataforma Udemy para quem participou. Para não colocar links aqui, eu achei que ia ficar complicado. Manda um e-mail para mim aqui no e-mail contato@giganteconsultoria.com.br e eu repasso para vocês um link com os sites. A regra de negócio foi configurável dinamicamente. A plataforma que eu uso, eu vou lá e crio um link, ele gera um desconto. Tá? Então, está funcionando a minha agilidade, não precisei implementar código. E eu acho que era isso. Os pontos principais, Adilson, estou aberto para perguntas aí.